Olá, gente. Meu nome é Gabriel Canelo Costa, sou Life Coach e hoje eu resolvi falar um pouquinho aqui sobre uma teoria chamada Teoria dos Contratos. Eu tenho um workshop chamado Imersão DNA, no qual a gente apresenta essa teoria e constantemente se torna o assunto que eu mais recebo o pessoal mandando e-mail, telefonema ou pelas próprias redes sociais, dizendo que estava aplicando isso na sua vida e da importância que isso tinha sido após conhecer esta teoria. Essa é uma teoria da análise transacional de Eric Berne e que eu acabei fazendo um pouquinho, algumas adaptações disso ao processo de coaching, levo para o nosso workshop, levo para o meu processo de coaching com os meus clientes e achei interessante compartilhar um pouquinho. Do que se trata a teoria de contratos? O processo de combinar, deixar combinado as questões entre aquilo que para mim é importante com aquilo que é importante para os outros, deixar o processo alinhado. Geralmente um contrato bem feito diminui muito as chances de qualquer tipo de briga, frustração entre as partes. Lembrando que a gente não está falando aqui de contratos na parte jurídica, são contratos que a gente chama de emocionais. Então nem sempre são escritos, às vezes são só simplesmente falados, combinados, mas o importante é que tenha sim um processo de validação. Eu possa falar aquilo que eu procuro, o outro possa entender aquilo que ele corresponde, e que então a gente firme aqui um compromisso, e que então a partir desse compromisso firmado, onde eu me comprometo com a minha parte, entendo o outro comigo, então sim, a gente pode cobrar um do outro algum tipo de situação. Então é muito comum as relações que duram muito tempo, de família ou de trabalho já durante alguns anos, que os contratos acabam sendo esquecidos e as pessoas acabam frustrando umas às outras ou até cometendo algum tipo de questão de que na visão do outro seja injusto. E a questão é que o processo está mal contratado. É importante lembrar que se contratamos juntos, descontratamos juntos. O que é o contratar especificamente? Então eu tenho uma necessidade, eu tenho um desejo, eu preciso contratar com essa pessoa. Olha, vou chegar para minha esposa e posso dizer que para mim é muito importante ter determinado comportamento, receber determinado feedback, agir de determinada forma. Para mim isso é importante. E para ser um contrato, após eu ter dito o que para mim é importante, o que para mim mudou, o que eu posso fazer que antes eu não podia, o que eu não posso mais fazer, o que antes eu podia, o que não era importante para mim na nossa relação e agora passou a ser importante. Então eu abro essa informação e valido com o outro. Se o outro entendeu, se o outro está de acordo, se o outro tem condições de continuar colaborando com esse contrato. Como eu falei antes, casamento, por exemplo, assim como sociedade, estão há muito tempo juntos. Então a vida muda, o perfil das pessoas mudam. Isso não é problema. O problema é que a gente não contrata, não recontrata. Por isso que eu falei antes, contrata junto, descontrata junto. Então, poder chegar para a esposa, para o sócio, para o filho, para o marido, seja o que for, dizendo, olha, para mim é muito importante determinada situação. Eu gostaria muito de te ouvir tal questão. Sempre que tu pensar nesse assunto, fala para mim é importante ouvir. E aí eu pergunto, tá ok? Tá combinado? Tá contratado? Tá claro para ti que essa é a forma que funciona para mim? Tá claro para ti que isso é o que eu preciso? Ficou evidenciado para ti que se fizer assim ou assado, isso vai funcionar melhor para nós? Se o outro lado disser assim, tá claro, me comprometo, entendi, bom, então agora a gente tem um contrato. Então agora a gente pode se cobrar num determinado momento. Olha, nosso contrato não foi cumprido. Eu te falei que para mim era importante que fosse assim, 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 e você não fez dessa forma. Então agora eu posso cobrar. O que aconteceu que esse contrato não se cumpriu? Mas eu tenho um combinado prévio. Os relacionamentos mais íntimos, a gente pressupõe que está contratado. É muito comum nos workshops alguém levantar a mão, trazer alguma questão e eu pergunto, está contratado com teu filho, com tua esposa, com teu sócio, com teu colega? Está contratado isso que você acabou de me falar? Aí me respondeu assim, eu acho que sim. Mas não tem acho, porque contrato não é acho. Quando você comprou a sua casa, seu carro, você vai perguntar, você fez um contrato quando comprou a sua casa, seu carro, ou seja, o que for seu emprego? Não vai dizer, eu acho que sim. Não, eu fiz. Pode ser que não lembro mais como é que era esse contrato, mas eu fiz esse contrato. Sim, o contrato não é acho que fiz. Ou ele está feito ou ele não está feito, porque se ele não está feito, se ele não está completo, ele não é um contrato. Ele tá faltando partes nesse contrato, e aí começa a ter os problemas. Então quando a gente fala, olha, eu vou fazer uma mudança na minha carreira, eu vou precisar trabalhar muito, vou precisar viajar muito,
Mas se eu viajar muito, vai buscar um sonho que eu tenho, porque isso vai me dar grana para buscar as coisas que eu quero, vai me dar oportunidade para buscar o que eu quero. Então o que a gente costuma fazer? Entender qual é a perda desse processo. Eu vou me afastar da minha família. Está contratado com a sua família? Tua família está ciente de que por um determinado tempo, que inclusive o ideal é que esse tempo seja contratado também, que durante X anos você vai trabalhar mais do que a média que vem trabalhando em prol de um sonho. Porque se está contratado isso com a esposa, com o marido, com os filhos, isso é muito mais tranquilo, porque o caminho fica mais harmonioso. Agora, se não está contratado, no meio do caminho pode ter um grande problema, que ou eu abandono o meu sonho, ou eu me complico com a minha família. Porque quando a coisa vem à tona, já está pegando. O filho já está chateado, a esposa já está triste, já tem uma mágoa no processo. Agora, se está contratado, não. A gente pode lembrar, olha, eu combinei contigo, faz parte do plano que você aceitou, que durante determinado tempo seria dessa forma. Então, eu gostaria de emagrecer, estou fazendo dieta. Está contratado com teus amigos, está fazendo dieta? Está contratado que é importante evitar determinadas situações? É preciso economizar dinheiro. Está contratado, está combinado, está alinhado com as pessoas ao teu redor. Você vai baixar o consumo porque você tem uma outra meta na frente, que é guardar dinheiro. Determinada coisa que eu fazia para o meu sócio, para minha esposa, para o meu marido, para meus amigos, eu não faço mais, porque eu já não curto mais fazer isso, e hoje eu quero fazer outra coisa. Não tem problema, a gente muda, e as pessoas podem entender isso. Agora, está contratado com eles? Que mudou? Que mudou a regra desse jogo que a gente joga, que eu agora estou querendo umas coisas um pouco diferentes, porque é isso que sustenta um casamento, uma sociedade ou uma amizade durante anos. Não é a ausência da mudança, é a ausência do conflito. E uma coisa que diminui muito o conflito é a capacidade de contratar, combinar um com o outro. Então, essa é um pouco um resumo rápido da teoria de contratos. Eu espero que ajude, espero que você possa fazer contratos com algumas pessoas ao redor, que tornem a sua vida mais feliz e principalmente o caminho em direção a sonhos e metas mais tranquilo, mais harmonioso. Valeu!